Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar agora sobre processo administrativo. A gente já tinha dado uma pincelada sobre processo e procedimento e aqui a gente vai conversar sobre o processo administrativo. O que acontece? A própria Constituição, ela diz que ninguém vai deixar de ser protegido, vai poder deixar de, buscar o seu direito se você sofrer alguma lesão ou se sentir lesionado. Então, esse processo administrativo, ele tem dentro dele procedimento. Por quê? Porque o procedimento é a sequência de atos e etapas. O processo administrativo, ele vai garantir o contraditório e a ampla defesa. Essas garantias, pessoal, não estão em qualquer lugar soltas, não. Elas estão na Constituição Federal. Professora, a senhora dá aula de direito administrativo falando sempre da Constituição Federal. Exatamente. Por quê? Porque a base está na Constituição Federal. Ela é o topo da nossa pirâmide e ela é a base de todo o direito, de todo o ordenamento. Então, a gente vai continuar pincelando, sim, sobre o direito constitucional, viu? Não se preocupe, não. Entenda o seguinte, que esse processo administrativo, ele nos garante contraditório e ampla defesa. Tá tranquilo? Tranquilíssimo. Essa ampla defesa são todos os meios lícitos admitidos em direito. Professora, se for uma prova ilícita, se for uma prova que venha de alguma informação que foi arrancada ilicitamente através de uma tortura, através de algum meio empregado que não é permitido, aquela prova não pode ser observada, certo? Então, são provas lícitas admitidas em direito. Professora, eu posso pedir uma prova emprestada? Professora, o que é uma prova emprestada? É você ir em outro processo daquele assunto e dizer assim, por exemplo, eu estou fazendo um processo de uma ação de alimentos, mas que houve danos morais entre as partes. Eu posso entrar com danos morais e pedir emprestada essa prova dos alimentos? Posso. Posso pedir uma prova emprestada de um processo administrativo, de uma ação penal. Então, as provas, elas podem conversar. Certo? Tá tranquila a ideia? Estamos caminhando. E aí, esse processo administrativo, agora, esse ponto eu preciso que você preste muita atenção. O processo administrativo, ele não faz coisa julgada. No processo administrativo, você, quando termina, você tem uma decisão, você não tem uma sentença. Olha bem a diferença. A gente já viu a diferença entre procedimento e processo. Agora, entre processo administrativo e processo judicial. O processo administrativo, você pode dar entrada, o processo vai caminhar sim, tem contraditório, tem ampla defesa, você pode pedir a um advogado que lhe acompanhe, você pode contratar um advogado, você não é obrigado a contratar, mas você pode contratar. E por que existe essa discricionariedade na contratação de um advogado? Porque o advogado, ele vai fazer a defesa técnica, ele sabe onde é que está o artigo da lei, ele sabe onde é que se fundamenta o direito, ele sabe buscar o momento de apresentação dessas provas. Mas por que é discricionário? Ou seja, eu tenho escolha. Porque quando se conclui o processo administrativo, eu não tenho coisa julgada. Tá certo? Eu tenho o quê? Eu tenho uma decisão. Dessa decisão do processo administrativo, eu posso perfeitamente aceitar e ficar com ela. Realmente ela está de acordo com o que eu estou imaginando que é o meu direito. Ou se eu não aceitar, eu posso dar entrada no judiciário, no poder judiciário. Eu posso buscar resposta para aquela minha questão no poder judiciário. E aí eu vou fazer o quê? Um processo judicial. Desse processo judicial, aí sim, eu vou ter contraditório e ampla defesa e ao final eu tenho uma sentença. E essa sentença é que vai transitar em julgado. Ou seja, vai chegar um momento que não vai mais caber recurso. Ela vai ser lei entre as partes. Alguns chamam de sentença judicial transitada em julgado de lei entre as partes. Então, quando eu finalizo aquele processo que transita em julgado, não cabe mais recurso, as partes vão ter que obedecer e aquele momento não pode mais ser buscado em nenhum outro.
Tudo que era para ser dito, tudo que era para ser provado, já foi. Ah, professora, e se não foi? Perdeu a chance, tá certo? Então, o processo administrativo é isso. Você vai discutir aquele seu caso, em algum momento ele vai finalizar, mas você pode se socorrer do judiciário. Professora, me dê um exemplo aqui para eu fechar essa minha ideia e não ficar dúvida. Por exemplo, nós temos o servidor público, né, concursado, já está estável, ou seja, já passa dos 3 anos de estágio probatório, teve o ok da comissão, está tudo ok. E aí ele foi demitido, ou então foi exonerado, e aí ele saiu da administração pública, ele foi arrancado de lá. Por quê? Porque ele não cometeu aquele crime que disseram que ele cometeu. Ele entra com o processo administrativo. A própria demissão, a própria exoneração, ela gera um processo administrativo. Ao final desse processo, quando esse processo terminou, teve um resultado. Concluiu-se que foi ele sim que cometeu aquele ato irregular, ilícito, aquele crime. O que ele pode fazer? Ele pode se socorrer do Poder Judiciário. Aí ele entra no Poder Judiciário. Professora, mas não já tem uma decisão no processo administrativo? Tem a decisão no processo administrativo, mas ele vai pedir ajuda para o Poder Judiciário. Entrou com o processo judicial, tem contraditório, ampla defesa, recorreu, o processo sobe, volta, vai e vem, terminou. Teve uma sentença judicial transitada em julgado. Essa sentença diz o quê? Que aquele servidor não cometeu o crime e, portanto, ele tem que voltar a trabalhar na administração pública. E aí, professora, ele volta ou ele não volta? Se a administração colocou ele para fora, processou, disse que ele não tem direito, ele pede socorro ao judiciário e o juiz manda ele voltar. Ele volta ou ele não volta? Ele volta, pessoal. A palavra do juiz, a última martelada é que vai definir o que vai acontecer. E essa sentença judicial transitada em julgado é que vai dizer se esse servidor vai voltar a trabalhar ou não. Se disser que ele vai retornar, ele volta ao serviço público e recebe tudo aquilo que ele não recebeu durante o tempo que ele ficou desligado da administração pública. Não é uma indenização, são os seus direitos. Ele recebe todos os seus vencimentos, ele recebe todos os valores que ele teria para receber se estivesse trabalhando. Seja se esse processo durou 2, 3 ou 4 anos, ele recebe tudo para trás, tá certo? É como se ele voltasse, ele entrasse na máquina do tempo e voltasse no tempo. O que ele não vai ter de volta é o tempo perdido, mas tudo vai estar garantido para ele. Entendeu o que é o processo administrativo? Conseguiu entender a diferença entre procedimento e processo? E agora entre processo administrativo e processo judicial? ficou tranquilo? Se tiver ficado alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. Um forte abraço para você e até nossa próxima aula.